Vamos orar? Feche os olhos. Grandioso Deus e eterno Pai, Criador dos céus e da terra. Graças te damos, Senhor, porque a tua casa está cheia. Amém. Graças te damos, Pai, pelo tempo que nós temos. Graças te damos, Senhor, pelo maior presente, o teu sacrifício feito na cruz. Amém. Obrigado por estarmos na tua casa, Senhor. É um privilégio. Louvado seja o teu nome para todo sempre. Amém, Senhor. Queremos dizer que nós te amamos, Senhor, por mais pecadores que nós somos. Hoje iremos estudar um assunto extremamente importante e queremos te pedir a compreensão da tua palavra. Nos ajuda, Senhor, e que os nossos corações estejam abertos para que tua palavra venha penetrar. Amém. É no nome de Jesus que nós te oramos. Amém. Amém. Sejam todos bem-vindos à casa de Deus. Estão todos bem? Sim. Seja muito bem-vindo, meu irmão. A senhora também, seja muito bem-vinda. A irmã Quitéria, que eu nunca mais vi. Gente, nesse momento eu vou pedir o silêncio de vocês, porque agora a gente vai estudar a palavra de Deus, certo? Hoje a gente vai estudar um assunto extremamente importante. A gente vai estudar um assunto que se encontra no livro do Apocalipse. Para muitos, a palavra Apocalipse é significado de destruição. Para muitos, alguns entendem como Apocalipse zumbi. O som tá bom para vocês? Alguns entendem como Apocalipse zumbi. Mas a Bíblia sempre tratou o Apocalipse como algo de revelação. Eu pergunto a vocês, revelação de quem? De Jesus. Então o Apocalipse, ele é um livro maravilhoso, porque ele trata de coisas do passado, presente e futuro. Para que a gente não possa ser enganado. Por quê? Pelo inimigo, por Satanás. Então, Jesus ele deixou o livro do Apocalipse para isso. Não só o livro, mas toda a Bíblia. Eu vou convidar você a abrir sua Bíblia comigo em Apocalipse capítulo 12. Apocalipse capítulo 12. Último livro da Bíblia. A palavra de Deus vai dizer em Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Bem-aventurados todos aqueles que leem, que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Então, nesse momento, feliz somos nós, porque estamos estudando o livro do Apocalipse. Amém. Todo mundo achou? Amém. Sim. O tema da mensagem de hoje vai se tratar do grande conflito entre Jesus e Satanás. Vou repetir. O tema de hoje vai se tratar do grande conflito entre Jesus e Satanás. Apocalipse capítulo 12, ele é considerado por muitos adventistas como o coração do livro do Apocalipse. Por quê? Porque é neste capítulo que Deus ele revela a história do grande conflito entre o bem e o mal, entre Jesus e Satanás. O grande conflito que começou no céu e se estende até os últimos dias dessa terra. No capítulo 12 do livro do Apocalipse, a gente vai encontrar três personagens. E eu queria que você colocasse na cabeça de vocês.
Quais são eles? Primeiro, a mulher. A mulher. Segundo, o filho varão. Terceiro, o dragão, ou Satanás. Repitam comigo. Qual é o primeiro? A mulher. E o segundo? O filho. E o terceiro? O dragão. Esses símbolos, eles contam a história da salvação. E mostram que Deus, ele sempre tem um povo fiel. Eu gostaria que você lesse a sua Bíblia, no capítulo 12, versículo 1, que diz as seguintes palavras: viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Paramos aqui. Que mulher estranha. Você já viu uma mulher vestida do sol? Tem como? Você já viu uma mulher com a lua debaixo dos pés, com uma coroa de 12 estrelas na cabeça? É porque o Apocalipse, ele é simbólico. Ele se trata de símbolos. Para a gente entender o Apocalipse, a gente precisa desvendar os símbolos. Aí você me pergunta, Júnior, então me diga o que significa um texto simbólico. Eu vou dizer primeiro o que significa um texto literal. O que é literal? Jesus disse as seguintes palavras: eu vou voltar nas nuvens do céu. Jesus vem nas nuvens do céu? Sim. Então é literal. É literal. Deixa eu ver outro exemplo. Jesus, ele multiplicou os pães. Você já viu essa história já? Os pães e peixes. Isso foi verdade ou não? Verdade. É literal. Então o que é simbólico? Jesus disse o seguinte: eu sou a porta. Jesus é uma porta? Não. Jesus estava querendo dizer que ele é o único caminho da salvação. Jesus disse: eu sou o cordeiro que tira o pecado do mundo. Jesus é um animal? Não. É porque ele é o nosso redentor. Isso é simbólico. Certo? Então o Apocalipse, ele retrata de símbolos. Aqui a gente está vendo uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas. Que mulher estranha. Primeiro, o que significa mulher em profecia? A igreja. Por que a igreja? Quando a gente vai para o Antigo Testamento, tem alguns textos que mostram para a gente que mulher é a igreja. Eu vou dizer a você como Oséias capítulo 2, versículo 19, Isaías capítulo 54, versículo 1 ao 8, Ezequiel capítulo 16. Jesus, ele sempre comparou o povo de Israel como uma linda moça. Como uma moça que está vestida de linho fino, de pano, como é que se chama? Linho, né? Linho. Então ele sempre comparou o povo com uma mulher. Acabou por aí? Não. Quando você vai para Efésios capítulo 5, você vai encontrar Cristo dizendo as seguintes palavras: mulheres, sejam submissas ao vosso, como a igreja tem que ser submissa a Deus. Vocês conseguem ver a comparação de mulher com igreja? Então mulher em profecia significa igreja. Ficou claro isso? Agora vamos desvendar esses símbolos que aqui aparecem. Primeiro, a mulher está vestida do sol. Mas vamos começar da parte de cima. Uma coroa de 12 estrelas. Quando alguém recebe uma coroa, é porque ela venceu. Sim ou não? Sim. Coroa é símbolo de vitória. Então aqui nós temos uma igreja vitoriosa. Nós encontramos aqui 12 estrelas. Por quê? Quando você vai para o Antigo Testamento, você vai encontrar 12 tribos. Quando você vai para o Novo Testamento, você vai encontrar 12 discípulos. O número 12 significa totalidade. Por quê? Você vai encontrar na Bíblia 12 discípulos, 12 apóstolos, 12 pães, 12 portas e assim vai. Jesus sempre comparou o número 12 como o povo de Deus, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento.
Então nós temos uma igreja vencedora. Nós temos uma igreja vitoriosa. Porém, essa igreja, ela está vestida do sol. Tem como alguém vestir o sol? Não. Então o que significa esse símbolo? Certa vez Jesus disse em Malaquias capítulo 4, versículo 2, que Ele é o sol da justiça. Em Salmos capítulo 104, versículo 2, Jesus disse que a luz é a veste dele. Jesus ele vai dizer que Ele é a luz do mundo. Então, se Jesus é a luz do mundo, se a luz é a sua veste, e Ele é o sol da justiça, Ele quer que nós sejamos o quê? Luz. O que foi que Ele disse? Nós temos que ser a luz do mundo. O que é ser luz do mundo? O que é ser luz do mundo? Mensageiro. É clarear a vida das pessoas. Se alguém está em trevas, aí eu chego. O que foi que aconteceu? A luz chegou. Agora vai clarear tudo. Cristo é a luz do mundo. E Ele quer que a gente também seja luz. Então temos uma igreja vitoriosa que está vestida da justiça de Cristo. Amém. Só que essa igreja está com a lua debaixo dos pés. Tem como isso? Não. O que significa isso? Você sabe que a lua, ela não tem luz própria. A luz que ela tem é emprestada do sol. Então você tem que comparar a lua com o antigo evangelho. Qual era o evangelho do Antigo Testamento? O sacrifício dos animais. Quem já ouviu falar disso? Era sacrificar os animais para perdão dos pecados das pessoas. Mas os animais tinham poder para salvar toda a humanidade? Não. Então, como a lua não tem luz própria, os animais também não têm poder. Então, os animais apontavam para alguém. Quem? Cristo. Apontava para o Novo Testamento. Jesus. Resumindo, nós temos uma igreja vitoriosa, vestida da justiça de Cristo e que acredita na morte e ressurreição de Jesus. Amém. Diga amém. Amém. Agora vejam bem. Quando você vai para o versículo 5, olhe para a Bíblia de vocês. Antes de tudo isso, nós encontramos uma mulher que está grávida, com dores de partos, sofrendo para dar à luz. E no versículo 5, vai nascer o filho, vai nascer o resultado dessa gravidez. Leia comigo o versículo 5. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Paramos aqui. Quem é o filho varão? Jesus. No capítulo 12 do Apocalipse, nós vamos encontrar 3 igrejas. Você vai me perguntar, são 3 igrejas diferentes? Não. São 3 tempos diferentes. Mas sempre em um tempo existe um povo fiel. Primeira igreja. Antes de Cristo, a mulher estava sofrendo dores. Se mulher é igreja, significa que a igreja estava passando por dificuldades até esperar a chegada do Messias. Até esperar a chegada de Jesus, a qual nasceu e foi colocado sobre uma manjedoura. Foi isso mesmo? Pronto. Essa é a primeira igreja. É o primeiro povo fiel. Só que então, esse filho chamado Jesus Cristo, ele foi arrebatado para onde? Para o céu. Não é verdade isso? Deixa eu dizer uma coisa a vocês. Em Gênesis capítulo 3, versículo 15, quando Adão e Eva pecou, existia agora 3 personagens: Adão, Eva e a serpente. Deus olhou para a serpente e disse o seguinte: porém inimizade entre ti e a mulher, entre o teu descendente e a sua descendência. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Essa é a primeira profecia da Bíblia, chamada de proto-evangelho. É o primeiro evangelho, porque foi anunciado que um dia alguém viria morrer em nosso lugar. Certo?
Aí você me pergunta, então o que significa então ferir o calcanhar? O que significa isso? Ferir o calcanhar significa que não é uma ferida mortal. Quando você fere o calcanhar, você não morre. É diferente de esmagar a cabeça. É diferente. Então, em parte, essa profecia ela foi cumprida. Por quê? O que foi que Satanás ele fez? Vamos se lembrar um pouco. Satanás, ele aparece da forma que ele é? Não. Mas ele usa alguém, não é verdade? Ele usa uma pessoa. Essa mulher esteve grávida para dar à luz. E quando ela deu à luz, Satanás estava esperando para matar o filho dela. Satanás estava pronto, esperando. E sabe quem ele usou para querer matar Jesus quando nasceu? Herodes. Ele colocou em Herodes o quê? Mande matar todas as crianças. Mas ele conseguiu matar Jesus? De maneira nenhuma. Mas ele parou aí? Não. Ele não parou aí. A gente vai se encaminhar agora para o deserto. O que foi que ele fez no deserto? Se tu és o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Queria fazer Jesus pecar. Ele conseguiu? Também não. Então o que foi que ele fez? Espera aí. Então eu vou fazer dele a pior morte. Eu vou ferir o calcanhar dele. E como foi que ele feriu o calcanhar? Levando Jesus até a cruz do Calvário. Foi ali. Em parte, a profecia foi cumprida. Foi ferido o calcanhar de Jesus. Porém, Jesus morreu para sempre? Jesus não morreu para sempre. Agora, de uma coisa é certa. Se a primeira parte da profecia foi cumprida, significa que a outra também vai. Então, qual é a outra parte? É que Cristo, ele vai esmagar a cabeça da serpente. Cristo vai esmagar a cabeça da serpente. Eu gostaria que você lesse comigo o versículo 3 agora. Viu-se também outro sinal no céu. E eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher, que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho quando nascesse. Você conhece essa história? Houve uma guerra no céu entre Satanás e Jesus. Satanás e Jesus. Quem venceu? Jesus. Qual foi o resultado disso? Satanás foi expulso para onde? Para a terra. E quando ele foi expulso para a terra, ele veio perseguir quem? Ele veio matar quem? Jesus. Ele não conseguiu matar Jesus, então ele está perseguindo o povo de Deus. É você. Ele está perseguindo você. Entenderam agora? Agora vejam bem. Quem era Satanás? Era um anjo perfeito. Ele era um anjo querubim, cobridor, andava no meio das pedras brilhantes, perfeito era nos seus caminhos, até que um dia se achou iniquidade dele e ele pecou. Ele queria ser maior do que Deus. Conseguiu? Não conseguiu. Qual foi o resultado disso? Satanás foi expulso do céu. A sua cauda enganou uma terça parte das estrelas. Gente, cauda significa engano, significa mentira. Significa então que ele enganou, a cada 3 anjos, ele enganou um. Então ele mentiu tanto que ele enganou uma terça parte dos anjos de Deus. Se Satanás enganou os anjos de Deus, imagine você. Então a gente precisa estar atento. Ele não é bobo, não. Ele é um ser inteligente. Então estuda a Bíblia, senão você vai ser enganado. Agora, no versículo 13, nós vamos encontrar outra igreja, outro povo. Na verdade, leia comigo o versículo 6.
A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado um lugar para que nele a sustente durante 1260 dias. Agora leia o versículo 13. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher, que deu à luz a um filho varão, e foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde ela vai ser sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Nós falamos aqui da primeira igreja. Qual é ela? Antes de Cristo, a qual estava esperando o Messias. O Messias cresceu, sofreu, morreu e foi para o céu. Agora nós estamos falando de uma igreja moderna. Nós estamos falando da igreja da Idade Média, Idade das Trevas. Aconteceu um grande período de perseguição, que durou 1260 anos. Eu pergunto a vocês, um dia em profecia significa o quê? Um ano. Então, se eu tenho 1260 dias, em profecia eu tenho 1260 anos. O povo foi perseguido durante 1260 anos. E você que é perseguido um dia, já está reclamando. Quanto tempo? Foi quando que começou essa perseguição? Vejam bem, preste atenção agora. A perseguição, ela começou no ano 538. E ela se estende a 1798. Júlio, o que aconteceu em 538? Em 538, havia um imperador chamado Justiniano. Ele eleva o cargo do bispo de Roma como cabeça de todas as igrejas. Eu pergunto a vocês, quem é o cabeça da igreja? Cristo. Quem a Bíblia quer? É Cristo. Mas o imperador levantou o Papa. O Papa começou em 538. Você sabe o que é um Papa? Então começou lá. Em 538, a Igreja Romana, a Igreja Católica Romana, levanta o Papa. E esse Papa começa a dominar. E sabe o que ele faz agora? Ele vai perseguir o povo de Deus. Durante 1260 anos, muitas pessoas abandonam a Bíblia, deixam a fé, abandonam a Deus. É um período de escuridão. Porém, havia outro grupo fiel que estavam perseverando. Sabe qual é o nome deles? Os valdenses. A Bíblia vai dizer que os valdenses foram perseguidos e foram mortos mais de 3 milhões de pessoas por amor a Jesus. Eu pergunto a vocês, vocês estão prontos? Se vocês tiverem que dar a vida por Cristo, será que vocês estão prontos se uma arma for colocada na cabeça de vocês? Asfixiado e presos em câmeras de gás. A história vai dizer que eles, em cavernas, louvavam a Deus. Amém, glória a Deus. A história vai dizer que um garoto é uma garota de 9 anos, que o Antigo Testamento todinho na cabeça. Sabe por quê? Porque eles amavam a Bíblia. A história vai dizer que de tanto eles examinarem a Bíblia, estudarem a Bíblia em cavernas, aconteceu que o papado descobriu. As pessoas descobriram. E durante o edifício, sobre o edifício, nas cavernas, eles lançaram tochas e eles queimaram todos. Isso é amor a Deus. Será que nós estamos preparados para isso? Por qualquer coisa, a gente reclama. Qualquer coisa. A gente precisa ser mais fortes. Porque da mesma forma que existe uma igreja do passado, que existe uma igreja na Idade Média, existe também uma igreja no tempo do fim. Essa é uma igreja verdadeira. Queimaram a Bíblia nessa época. É, exatamente. Agora vejam bem. Nós vamos falar de uma igreja do tempo que nós estamos vivendo. Não são igrejas diferentes, são tempos diferentes, mas o povo é um só.
Eu gostaria que você lesse comigo agora o versículo 15 e que você prestasse bem atenção nessas passagens. Então a serpente arrojou da sua boca, atrás da mulher, atrás da igreja, água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. Porém, a terra socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Olhem para cá agora. Rio vem de água. Água significa povos, multidões, nações. Significa que nações, que soldados foram comissionados para perseguir o povo de Deus. Porém, a terra engoliu. Sabe quem é a terra? É uma figura de linguagem que representa Deus. Deus protege a mulher. Deus protege o seu povo durante toda perseguição. Amém. A igreja verdadeira se encontra no versículo 17. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com o gestante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Parem por aí. A igreja verdadeira, ela possui duas características. Primeiro, elas guardam os mandamentos de Deus e ela tem o testemunho de Jesus. São 9 mandamentos? Não, são 10. A igreja guarda os 10 mandamentos. E de acordo com João capítulo 14, versículo 15, a palavra de Deus vai dizer: se me amares, guardarei os meus mandamentos. Ela tem que guardar os mandamentos de Deus. Segundo, a igreja verdadeira tem o testemunho de Jesus. O que é isso? Apocalipse capítulo 19, versículo 10 vai dizer: o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Amém. O que é isso? É o dom profético manifestado dentro da igreja. É o que nós acreditamos, que nós temos uma profetisa verdadeira, que se chama Ellen White. A igreja verdadeira guarda os mandamentos de Deus. Amém. Essa é a igreja verdadeira. Deixa eu dizer uma verdade a você. Satanás, ele não está irado com todas as igrejas. Satanás, ele não está irado com todas as pessoas. Satanás, ele está irado com quem guarda os mandamentos de Deus. Se você não guarda os mandamentos, você pode ir para uma praia, deitar, ficar bebendo água de coco. Está tranquilo. Satanás, ele não vai perseguir você. Ele só está irado com quem guarda os mandamentos de Deus. Então pare de reclamar quando a vida estiver difícil. Pare de reclamar quando você estiver dizendo: está difícil demais, Senhor. Mas é assim mesmo. Se está difícil é porque você está no caminho certo. Amém. Glória a Deus. Jesus, ele nunca disse que seria fácil. No mundo tereis aflições, mas tem de... porque ele venceu. E se Cristo venceu, por meio dele, nós também podemos vencer. Amém. Mas ao mesmo tempo que a igreja verdadeira existe, ela tem aprendido verdades ao longo de toda a história. Verdade de outros cristãos. É uma igreja devedora. A gente deve a outros cristãos, sabe por quê? A gente aprendeu a guardar o sábado com os batistas do sétimo dia, que o sábado é o dia do Senhor. Os adventistas acreditam que nós somos salvos pela graça mediante a fé. Aprendemos isso com os luteranos. A igreja adventista do sétimo dia acredita que a gente é salvo em 3 passos: de justificação, santificação e glorificação. Nós aprendemos isso com os metodistas. É uma igreja devedora. Você deve. É por isso que você tem que pregar o evangelho. É por isso que você tem que pregar as 3 mensagens angélicas aos 4 cantos da terra. Você precisa anunciar. Mas ao mesmo tempo que a igreja adventista é a verdadeira, nem todo mundo vive a verdade. Nem todo mundo vive a verdade. E eu preciso dizer isso a você. Se você não viver a verdade, você vai ser lançado no fogo. É triste, mas você precisa ouvir isso. Não é fácil. Não é fácil. É Cristo ou Satanás? É céu ou inferno? Você precisa escolher. De que lado nós estamos? De que lado nós vamos estar? A igreja fiel é essa, que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Amém.
A igreja verdadeira é essa. Ela tem certidão de nascimento. É a única igreja que tem certidão de nascimento. Então, Júnior, você está dizendo que a igreja adventista é a única que vai ser salva? Não. Eu estou dizendo que ela possui verdades, mas que em cada igreja tem um povo fiel, a qual Cristo diz: sai dela, povo meu. No final do tempo, só vai existir um povo, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Esse é o povo fiel do Senhor. De que lado nós estamos? De que lado nós queremos estar? Jesus está às portas. Jesus, ele vai voltar. E nós precisamos estar prontos. Você precisa parar de brincar com a sua salvação. Você precisa parar de brincar com Cristo. Cristo não é brinquedo. Salvação também não. Se Cristo não voltar, com muita tristeza no coração, você vai ser lançado no inferno. Você não quer ir para lá. Eu não quero. Sei que vocês também não querem ir para lá. Vocês querem ir para o céu. Porque vai ser um lugar bom. Vai ser um lugar perfeito. Nós precisamos disso. Nós precisamos de Jesus. Essa é a igreja do tempo do fim. A igreja adventista do sétimo dia, ela tem certidão de nascimento. Ela nasceu em 1844. Ela nasceu de um movimento profético. Ela está destinada a pregar o Evangelho. Que base bíblica para isso? Daniel capítulo 8, versículo 14. Daniel 9, 24 a 27. Apocalipse capítulo 10, versículo 11. Ela tem certidão de nascimento. Ela nasceu de um movimento profético. Amém. O capítulo 12 do livro do Apocalipse, ele trata de grandes verdades. Existe um conflito entre Cristo e Satanás. Segundo, em toda a história, Deus, ele tem um povo fiel. Será que nessa igreja aqui Deus tem um povo fiel? Glória a Deus. Tem sim. Terceiro, o povo remanescente será perseguido, mas eles vão permanecer firmes na presença de Jesus. Amém. Gostaria que você ficasse em pé nesse momento. Hoje, existem apenas dois lados. Dois lados. E nós estamos vivendo nesse conflito que se iniciou no céu e se estende até os últimos dias dessa terra. No dia em que Jesus vai esmagar a cabeça da serpente. Existe o lado do cordeiro, mas também existe o lado do dragão, de Satanás. Satanás, ele está doido por você. Ele está louco para pegar você. Ele quer você, porém, Cristo também quer. De um lado tem Cristo, de um lado tem Satanás. Cristo te puxa aqui, Satanás está aqui. Você tem um ouvido aqui, mas o outro está aqui. Existem duas vozes, a de Cristo e a de Satanás. Eu não posso sair daqui sem antes fazer um apelo a vocês. Eu não posso. Hoje pode ser o último dia da nossa vida. Você pode não acordar amanhã. E se você não acordar e for sem Cristo, sinto muito, mas você vai queimar no fogo do inferno.
Porém, se você for com Cristo, você vai viver uma toda eternidade com Jesus. Essa é a única história que termina com felizes para sempre. O apelo que eu faço a você é o seguinte: se você deseja tomar uma decisão de a cada dia poder aprender de Jesus, e poder se preparar. Eu não estou chamando você para se batizar, não. Cada um tem o seu time, cada um tem o seu tempo. Eu estou chamando você para você aprender mais de Jesus, para você tomar um estudo bíblico e conhecer Ele, para que depois você possa dizer: Senhor, eu me entrego a Ti, eu tomo uma decisão pelo Senhor. Se você deseja tomar uma decisão, você que ainda não é batizado, não é de se batizar, é de tomar um estudo, a qual o irmão também vê ali.